Caríssimos irmãos e irmãs, nós concluímos o tempo pascal e agora iniciamos ou retomamos com toda a igreja o tempo comum. Todos sabem que na liturgia o tempo comum ele é expresso, dentre outros sinais, pela cor verde, a cor verde dos paramentos, não é? O verde que expressa a esperança. Tempo comum é o tempo em que nós somos convidados a caminhar com Jesus em sua missão, em sua vida pública neste mundo. O tempo ou os anos que Jesus passou percorrendo as cidades, as aldeias, no seu itinerário de anúncio do reino de Deus, centro de toda a missão pública de nosso Senhor neste mundo. O tempo comum, então, vai nos fazer percorrer num discipulado o caminho de Jesus. Nos convida a colocarmos-nos junto com os apóstolos do Senhor, passo a passo, no seguimento do Mestre, ouvindo suas palavras, testemunhando os seus sinais, conhecendo na intimidade a sua pessoa, para nos tornarmos continuadores da missão dele, hoje, em nosso tempo. Passado o tempo pascal, portanto, nós retomamos a 9ª semana do tempo comum. E hoje, terça-feira, meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Autoridades dos judeus mandam fariseus irem ao encontro de Jesus e desejam colocá-lo à prova e armam uma espécie de uma cilada, de uma armadilha para Jesus. Perguntam a ele: é lícito ou não pagar o imposto a César? Mas antes desta pergunta, aqueles homens capciosos enchem a boca em elogios para Jesus. Sabemos que tu és verdadeiro, que não dás preferência a ninguém. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? O próprio Jesus percebe a hipocrisia daqueles homens, a maldade presente naquelas palavras aparentemente elogiosas. Aqueles que arquitetavam a mentira e opunham-se, incomodavam-se com as atitudes de Jesus, querem falsamente elogiá-lo. E a resposta de Jesus será admirável, profunda e sábia. Tragam-me uma moeda do imposto, diz Jesus. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou àqueles homens: de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles respondem: de César. Então Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabemos que a terra onde Jesus viveu era ocupada, era dominada pelos romanos. O Império Romano havia expandido suas fronteiras também na região da Palestina. Portanto, a máxima autoridade local era o imperador. E os representantes do imperador, aqueles que governavam as províncias do Império Romano, as autoridades do povo eram submetidas à autoridade ou às autoridades dos romanos. A moeda que trazia a efígie, a imagem de César, era a moeda do imposto. E Jesus diz: dai ao dono deste objeto o que é dele. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. Para alguns é enigmática esta fala de Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, Jesus quer nos mostrar que o reino de Deus não se equipara,
não tem o seu parâmetro de referência nos reinos deste mundo. O reino de Deus que ele tanto anuncia em sua missão pública não é um equivalente ao Império Romano. O reino de Deus anunciado neste mundo nos lança, sim, sem perder o chão deste mundo, mas nos lança para a eternidade. O ápice de todo o anúncio de Cristo é nos colocar no mistério do Pai e assim nos salvar, nos recolocar no amor do Pai, como salvos. Em primeiro lugar, então, Jesus mostra essa distinção. Cuidemos bem, porque uma coisa é o que é deste mundo, outra coisa é o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus quer mostrar que valor não é material para quem pertence ao reino de Deus. Dê ao dono desta moeda o que é dele, mas a Deus é preciso dar o que é de Deus, ou seja, o maior valor, a maior riqueza, que é o ser humano, a pessoa humana. Mais precioso do que qualquer moeda valiosa neste mundo é o coração humano, onde está impressa a imagem de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus imprimiu em nós a sua imagem. E Jesus veio a este mundo para nos devolver ao Pai. Pela sua paixão, morte de cruz, ele assim o fará, e nos fará filhos e filhas do Pai que tanto nos ama. Querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor Jesus a graça de segui-lo e de pertencermos a Ele e de pertencermos ao reino de Deus.